Quando minha mãe saiu da Paraíba, eles pararam durante um tempo em Minas Gerais. Com 12 para 13 anos, eles chegaram no Rio de Janeiro. Foram morar lá perto, né, no ponto final aqui do ônibus que vai para Xerém. Com 14 anos de idade, meu pai tinha 35 nessa época, engravidou minha mãe. Há um tempo atrás, eu conversando com minha mãe, ela me disse: filho, eu fui criado num regime onde eu não sabia que filho nascia por causa de relacionamento sexual. Eu não tinha esse conhecimento, não chegou para mim lá na Paraíba. Então eu não tinha entendimento quando eu estava me relacionando com seu pai, que sabia muito bem o que estava fazendo, que eu poderia, através daquele ato, gerar um filho. Se eu tivesse o entendimento disso, eu teria ou não teria feito, até porque era uma menina de 14 anos. Minha mãe me teve com 14, já para 15, quase com 15 completo. E eu sei muito bem o que é não ter uma família. Ou melhor, eu prefiro olhar por outro ângulo. Eu sei muito bem o que é ter muitas famílias, o que é passar por muitos lugares, o que é viver num ambiente onde não está lá seu pai e a sua mãe, onde a palavra pai e mãe nunca saía na minha boca, a não ser de forma esporádica, quando eu encontrava com meu pai. Hoje me sinto um pouco mais à vontade de falar sobre isso, porque meu pai não está mais vivo. Eu resguardava de falar essas coisas para proteger a integridade de meu pai, que já estava numa idade avançada, e não acredito que havia feito aquilo de propósito, se bem que sabia o que estava fazendo. Me deram para 5 famílias diferentes, porque meu pai me tomou da minha mãe e me deu para uma tia que foi viajar algumas semanas depois e me deixou aos cuidados de outra, que depois que voltou de viagem, a minha tia que tinha me recebido aqui me pegou para tomar conta, não quis me devolver. E dali eu fui passando de mão em mão, sem um protocolo familiar, sem alguém para me proteger de fato. Eu tive 2 homens extraordinários na minha vida, homens que me serviram por pai, e infelizmente eu não tive maturidade para agradecer a eles o que eles fizeram por mim. Aliás, um deles disse para minha esposa, assim que eu comecei a namorá-la: deixa esse garoto para lá, porque isso não tem futuro. Você não vai a lugar nenhum do lado desse rapaz. Ele não tem juízo. Era a visão de meu tio, que foi um cara extraordinário. Para falar a verdade para vocês, a única pessoa até hoje na minha vida que eu pedi para ver um dia de novo foi meu tio Domiciano, que me criou, que me serviu como pai, ainda que eu nunca o chamei de pai. Não tinha uma casa, e desculpa estar chorando que eu estou me lamentando aqui não, tá certo, até porque eu sobrevivi a tudo isso, só que dói quando a gente fala, e aí eu lembro dessas coisas, e hoje achei que eu tinha oportunidade de comentar um pouco sobre isso, porque eu tive que sobreviver a muitas coisas, a escassez,
não de alimento, nunca passei fome, mas como todo menino, e menina também, chega aquele momento que você quer uma roupinha legal. Eu lembro quando eu ia, quem aqui já foi para a escola com uma mochila, que era um saco de arroz de 5 quilos, levanta a mão, por gentileza. Não, isso é uma igreja rica, poucas pessoas. Os amigos, quando queriam estragar a mochila da gente, sabe o que ele fazia? Pegava a unha, botava assim no saco de arroz e arrastava. Aí ficava aquele arranhão, aquela marquinha. Lembra, Zé? Lembra? É legal. Naquela época, os meninos maiores tentavam abusar dos menores. Também tive que sobreviver a tudo isso. A tentativa frustradas, mas investidas terríveis. Foi um tempo desafiador, porque ninguém tem vida fácil. Mas pasme você, o mais estranho de tudo isso é receber de Deus um ministério focado exatamente numa área que foi a minha deficiência, porque me parece que na ótica de Deus, nosso ministério está onde está a nossa dor. E apesar das pessoas me intitularem, hoje eu falei com minha esposa, nós saímos para almoçar e eu disse para ela, eu não tenho ministério de família, Deus nunca falou isso comigo, eu tenho um ministério para casal, eu gosto de falar para casamento, certo? Do embate, do confronto, porque eu gostaria de ter sido criado num lar onde eu pudesse falar assim, mãe, ei, passa minha camisa, mãe, ei, coloca minha comida. Eu não tive esse privilégio. Se você é filho e hoje tem e não valoriza, pô, você não sabe o que eu sinto falta desse negócio. Mas nutrindo isso da minha mente, me veio um texto, e ele é Malaquias, capítulo 4, verso 4, onde o texto diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo o Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Verso 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, é o que eu te peço. Amém, glória a Deus, amém? Me parece que quando o verso 4 está sendo narrado por Malaquias, um texto cujo qual Deus deu a Moisés no Horebe, me parece que a tônica é Êxodo 20, 12, onde na relação dos 10 mandamentos, nós temos ali: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Mas eu aprendi uma coisa: nossos pais podem falhar, eles são falhos. O texto bíblico que salvou minha vida da ausência de meus pais, e muitas vezes, hoje com maturidade eu entendo, eu morava na Praça da Mantiqueira, lá no finalzinho da praça, na rua de dentro, é a única rua que tem entrando, ela é sem saída. Eu morava na esquina, ali, com esse tio que eu falei. Minha tia,
que me pegou, que meu pai me deu, morava no final da rua. A frente da casa era daquela cerquinha de madeira, azulzinha. Um jardim estava ali, e a minha tia da frente é que me criava. Mas meu pai, que era irmão dessa tia, era irmão também do meu tio que morava nos fundos. E ele tinha dois meninos e uma menina. E por muitas vezes, não era muro, era uma cerquinha, eu via meu pai passar o mais rápido que podia, na frente e por aquela cerca, e ir lá na casa de trás, para visitar a minha tia, meus primos. E eu chorava, dizendo para minha tia: me deixa ir, eu quero lá, meu pai está lá. E ela me batia, me dizendo: menino, se ele quisesse te ver, ele vinha aqui. Mas como meu pai não iria querer me ver? Foi ele que me fez. Como meu pai? Não, ele deve ter se enganado, não é possível. Ele devia estar com pressa, devia ter algum assunto muito importante para ele tratar lá. Mas depois, certamente, na hora de ir embora, ele iria lá, iria me dar um abraço, iria falar comigo. Mas não ia. Ele ia embora, ele não ia me ver. Hoje eu entendo que provavelmente era por vergonha de não dar nenhuma ajuda financeira a meus tios que me criavam e que me dava tudo. Mas isso eu só fui entender bem depois, porque na época eu não entendia, doía pra caramba. Hoje eu tenho 2 filhos, os 2 estão aqui. Meu filho Caio está lá atrás, meu filho Felipe estava aqui cantando, o outro está lá, desde cedo trabalhando, certo? E eu tenho orgulho de meus filhos. Para mim são 2 cidadãos de bem. 2, são 2 servos de Deus. E eu não quero cometer o erro que meu pai cometeu, mas ainda cometo alguns. E quando eu estava preparando esse texto, o Salmo 27:10, ele veio à minha mente. Me parece que para eu dizer para alguém ou para alguns aqui, que se seu pai falhar, ainda que meu pai e a minha mãe me abandonarem, diz o Salmo, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Nós temos nessa promessa de Deus um pai que sempre vai estar presente. Não substitui o pai físico, não substitui. Ele cura, ele não substitui. Ele cura a ausência, ele cura os traumas. Ele é o Todo-Poderoso, mas ele não substitui. Não vem com essa de que eu não precisava de pai, certo? Porque Deus é meu pai, que está errado. E aí me veio um negócio que eu me senti meio Moisés lá na minha casa, porque veio o seguinte: os 10 mandamentos dos pais. Enquanto eu estava preparando a mensagem, e eu falei: nossa, parece Moisés, 10 mandamentos dos pais. E comecei a escrever. Então eu vou fazer uma narrativa rápida, praticamente não vou comentar, mas eu acho que vale a pena você parar para pensar nisso. Primeiro mandamento dos pais: filhos não nascem por acaso. Filho não brota em árvore. Aprenda isso. No mínimo, não no meu caso, mas no mínimo, quando um filho nasce, quem fez tem pelo menos 50% de culpa.
No meu caso, meu pai devia ter uns 70, mamãe 30, porque também não era. Lá falou que se tinha também não, senão tinha falado não para o papai. Né? Ela deve até ter falado não, é porque não nem sempre é não. Pelo menos nesses momentos, né? Porque não tem que ser não. Não! Mas pode ser não. Não. Para, não. Para, menino, tira a mão. Para. Eu conheço, eu também já passei por lá. Então preste atenção. O primeiro mandamento de pai é o seguinte: filho não nasce por acaso, ok? Não foi acidente, coisa nenhuma, certo? No mínimo, deixou de dividir a culpa 50%. Então é o primeiro mandamento, tá certo? Mas ainda no primeiro mandamento, eu quero dizer que se você gosta de brincar com sexo, foi numa brincadeira dessa que eu nasci. Porque papai não queria engravidar minha mãe não queria engravidar meu pai, e pasme você, contrariando as expectativas dos dois, eu cheguei. Tá certo? Então, se você entenda isso, filhos não nascem por acaso, não. Quem se envolve num relacionamento sexual precisa entender que a responsabilidade, você precisa entender que você pode até achar que é brincadeira, mas está brincando com fogo. É assim que funciona. E aí eu estou falando para pai e para mães. Em determinado momento eu vou me dirigir mais aos homens. Então, primeiro mandamento, repita comigo: filhos não nascem por acaso. Segundo mandamento, se vai ter um, é melhor saber do que se trata. Antes de ter filho, descubra o que é um filho. E eu sei, porque eu tenho 2. E eu posso dizer para você: filho é uma preocupação contínua. Se você não gosta de preocupação, se você é cuca fresca e não gosta de responsabilidade, filho é uma preocupação para... Ele pode ser rico, pode ser bem casado, pode morar onde quiser, pode acontecer. Quem tem aqui sabe o que é. Eu levei 3 ou 4 meses para me acostumar com o casamento do meu mais velho. Que lá em casa, minha mulher é mais cuca fresca. Eu não. Eu acho que porque não tive. Esse aqui sabe, ó, vive lá comigo, tem quase 30 anos. E eu levando de madrugada, se não chegou meia-noite e pouco, é lógico que eu ligo para homem, não é para... Menino, onde você está? Para casa. Não é assim, eu estou falando com um cara de 30. E aí, filhão, tudo beleza? Entendeu? E aí, querido, tudo bom? Está tudo sob controle, está tudo em ordem. Porque eu estou ligando para um homem. Mas eu aprendi uma coisa nessa vida, certo? Filho é uma preocupação contínua. Eu vejo gente hoje que não está nem aí. Eu estava no hotel tem umas 2 semanas. Aí fui entrar no elevador, o pessoal pediu para me tirar foto. Tinha uma menininha, devia ter uns 4 ou 5 anos. Aí eu estava até achando que uma das recepcionistas era a mãe da menina, e que em determinado momento eu ia tirar uma foto com a garotinha. Então eu fiquei olhando muito para a garotinha. E aí a recepcionista me disse assim: estão procurando a mãe dela. A mãe entrou no elevador e deixou uma garotinha de 4 ou 5 anos para trás. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Pare para pensar. Então, se você vai ter um filho, antes de ter, saiba muito bem, né, do que se trata. Segunda coisa ainda nesse tema: não importa o quanto eles cresçam, sempre vai ser criança para a gente. Meu menino tem quantos anos? 50. É isso aí. Às vezes eu vou visitar minha mãe, e aí ela pega o telefone para atender alguém. Não, meu menino está aqui, Cláudio. Falei: menino, Lá em casa eu tenho outra mulher que está dizendo: tu está ficando velho.
Mas é bom ir na casa de mamãe que a gente fica jovem, certo? Então, se você vai ter, descubra, para nós, filhos sempre serão meninos. E se você quer saber ainda, né, nesse segundo mandamento é melhor você saber do que se trata, é que eles vão lutar o tempo inteiro para ter autonomia. Ô turminha, que está a fim de ser dono do nariz deles. Então você vai ter filhos, saiba logo, vai preocupar a vida inteira, certo? Não importa o quanto eles cresçam, sempre serão meninos. E quando nós olhamos para isso, deixa eu voltar aqui ao primeiro, porque deveria ter dado um exemplo, o exemplo de Davi, quando me parece que se deita com Batseba de qualquer jeito, está brincando para apenas satisfazer um desejo seu, e daquele relacionamento que para ele era uma brincadeira, acabou gerando uma gravidez. Aqui nós precisamos entender a responsabilidade de termos filhos. Terceiro, deixa eu adiantar, porque são 10, não vou ficar comentando muito aqui. Terceiro mandamento, vamos lá, repita comigo o segundo. Se vai ter um, é melhor saber do que se trata. Terceiro, sozinho será mais difícil. Se quer ter filho, querido, é um terceiro mandamento, tem que ter o casal. Para um só criar, quem aqui cria filho sozinho, levanta a mão. Aí você sabe o que eu estou falando. É difícil pra caramba, certo? Então por isso, esse negócio de produção independente, não vou nem citar nome aqui não, certo? Mas nós precisamos entender que sozinho, por isso divórcio, salvo algumas exceções, nunca é bom para criança. Pastor, por que salva algumas exceções? Porque tem algumas exceções. Quando um dos cônjuges é um abusador, seja físico ou emocional, quando a droga é trazida para casa, quando aquela criança vive maus tratos por parte de um. Mas fora isso, aprenda uma coisa: filho foi feito para ser criado por duas pessoas, e um nunca vai substituir o outro. Por muito tempo eu achei que uma mãe poderia exercer o papel do pai, por muito tempo. Até fiz uma besteira de postar isso na minha rede social, num dia dos pais. Eu fiz essa besteira. Depois eu fui dar uma olhada e descobri que mesmo que uma criança seja criada por duas mulheres, onde uma das quais pensam ser um homem, ela nunca vai conseguir substituir a figura paterna. Não existe isso. Então nós precisamos entender que sozinho vai ser muito difícil criarmos filhos.